Queria mostrar para vocês, e não sei se vocês viram já, a fórmula que o Departamento de Estado americano divulgou, que é a fórmula do tarifaço. Você viu isso aí, Vini? Eu vi. Eles divulgaram uma fórmula matemática que eles usaram para calcular o quanto eles iam impor de tarifa para cada país. E a fórmula é essa aí. Ximi é PMI. A Ti igual a Xi menos Mi. Aquele Xi deve ser o Xi Jinping. E o Mi, tem 2 Mi aí. Falta um para ser o Mimimi dos países que estão reclamando. Mas tem uma fórmula, cara. E eu tinha visto aqui, obviamente não entendo nada do que tá posto aí, mas é uma... aqui. Quer ver? Eu vou contar para vocês e traduzir aqui o que tem nessa fórmula. Pode colocar na tela de novo, Tiaguinho. Como é que funciona isso aí? A fórmula pega o total de exportações dos Estados Unidos, que é o Xi, e subtrai... o delta TI ali é o índice, tá? Então, em cima tem o total de exportações dos Estados Unidos, subtraindo pelo total de importações. Aí é conta de padaria, né, de balança comercial. Você chega aí no déficit comercial, né? Os Estados Unidos tradicionalmente têm déficit. No caso da China, por exemplo, o número é 143 bilhões menos 438 bilhões. Vai dar 295, coisa assim. É o déficit dos Estados Unidos, vai ser aquele número lá em cima. E aí embaixo, você coloca o número de importações, é o MI. Eu não sei o que são os outros. Mas eu li que parava aí também. Também não sei o que são aqueles outros dois... tópicos São ali. duas constantes ali. São duas constantes ali que eu não sei quais são. Eu não sei nem se o asterisco é asterisco ou se é sinal de multiplicação, mas aí o texto diz que para definir a tarifa recíproca que será cobrada pelos Estados Unidos, esse valor aí que vai sair nessa conta é dividido pela metade. No caso, 34% para a China, um desconto, eu tô lendo, tá? Um desconto aplicado porque os americanos são muito gentis. Agora, se essa conta valesse para o Brasil, como o Brasil tem uma relação deficitária com os Estados Unidos na balança comercial, eles tinham que dar um desconto para a gente, não aplicar uma sobretaxa. Teria que sair um número positivo aí. E em relação a essa questão das tarifas recíprocas, estava conversando hoje com alguns colegas de trabalho e parte do mercado entende que esse termo, Megali, tarifas recíprocas, ele foi colocado muito mais como uma narrativa e que, no fim das contas, o que o presidente dos Estados Unidos buscava era realmente equilibrar a balança comercial. Porque se a gente for considerar a relação Brasil-Estados Unidos, por exemplo, a relação é superavitária para o lado dos Estados Unidos. Mas, considerando as taxas que nós, brasileiros, né, o nosso país, o Brasil, cobra dos produtos que entram dos Estados Unidos aqui, existe uma taxa média de 6%. Então você tem o etanol, que é 18%. Você tem produtos que não são tributados. Quando você pega e faz essa conta, a taxa média gira na casa de 6%. Então, como que é uma tarifa recíproca se a gente está recebendo 10%? E aí você tem uma divisão dentro do mercado, porque uma parte entende que ficou barato para o Brasil. Comparado com outras tarifas, a China 34%, Vietnã, alguns países perto de 50% e nós 10%. Uma outra parte fala, não ficou barato. Se você faz as contas, ficou caro, porque a tarifa recíproca seria 6 e veio 10, então é mais caro. E essa parte que entende que ficou 10 caro... aparentemente é o piso, né? Isso, no mínimo Taxou 10 é para 10. todo mundo. E aí, assim, tem algumas aberrações nessa lista. Você falou do Vietnã, por exemplo. O Vietnã tem ali, salvo engano, algo na casa de 49%. 47% para o Vietnã. Assim, por que os Estados Unidos tarifaram o Vietnã em 47%? Porque quando você olha os produtos que os Estados Unidos exportam para o Vietnã, você vai ter ali uma gama mínima de produtos. No entanto, os produtos que entram do Vietnã nos Estados Unidos são muitos, principalmente quando a gente fala de sapatos, de tênis. Eu gosto da marca Nike. Pessoalmente falando, eu gosto da marca Nike. Se você olhar onde são feitos os tênis da Nike, invariavelmente vai estar escrito lá, Vietnã. Então, hoje, as ações da Nike, por exemplo, desabaram.
A gente olha muito, né, para as ações do Grupo Meta, para as ações da Apple, que caíram muito também, né? Até onde eu olhei agora, pouco antes de sair do trabalho, cerca de 9%. Mas as ações da Nike desabaram também, porque o Vietnã, onde a Nike produz boa parte dos seus sapatos, recebeu uma tarifa enorme. E essa tarifa foi calculada com esse preceito. Como os Estados Unidos mandam poucos produtos para o Vietnã e o Vietnã enviam muitos sapatos para os Estados Unidos, para equilibrar essa conta, 49% de taxa. Mas na economia real, como ela não faz sentido você pensar nessa taxa de 49%, de 47% para um país como o Vietnã. Então a gente hoje no mercado estava discutindo muito qual era o sentido disso. E no fim das contas, uma parte do mercado entendeu que não é tarifa recíproca. É você equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, que apesar das medidas do Donald Trump, do presidente americano, deve ainda assim continuar deficitária. Mas a balança comercial, Fábio, a balança comercial dos Estados Unidos nunca foi positiva. Os Estados Unidos se construíram e construíram o país mais próspero do mundo com base numa relação negativa de balança comercial. Balança comercial não é sinônimo de riqueza para ninguém. Eles têm o saldo positivo em outros no investimento que vem de fora, nos salários, na renda. Tudo isso é positivo nos Estados Unidos. A balança comercial dos Estados Unidos tradicionalmente é negativa. Né? Então a impressão que a gente tem é que o Donald Trump está encarando esse tarifaço como uma medida arrecadatória, como se o mundo fosse algo estanque. E não haverá reações, o mundo não vai se organizar de uma outra maneira, se reorganizar, descobrir novas rotas, novos caminhos, e ninguém está conseguindo entender, né, o sentido dessa medida. Megali, tem uma pegadinha nessa história toda que ninguém percebeu ainda. Eu estou falando isso faz 2 dias já e é difícil as pessoas perceberem porque está todo mundo olhando para a árvore, tem que chegar à floresta para sacar essa história. Veja bem, o Trump vai tributar, ou seja, o Tesouro Americano vai arrecadar 10% de tudo aquilo que os Estados Unidos compram. Tá? Os Estados Unidos realmente têm uma balança deficitária, mas eles têm também um déficit gigantesco no orçamento americano, porque eles podem se dar o luxo de imprimir dinheiro. Né? Sim. Eles não precisam prestar contas para ninguém. O dólar é uma moeda muito confiável, existe uma grande relação de credibilidade, os Estados Unidos não desonram o pagamento de títulos, então eles podem simplesmente ligar a impressora lá e fazer dólar. O dinheiro não tem lastro, o dinheiro é só papel, é só moeda, não vale nada. Cada nota de $100 vale centavinho de dólar por causa do papel dela. Mas ela tem um simbolismo, né? E se transforma numa moeda muito forte por causa dessa credibilidade. Com a sobretaxa, o Trump está arrecadando, sabe quanto a mais? Para gastar em nome do Estado americano, $600 bilhões por ano. Né? Se as tarifas durarem, por exemplo, 10 anos, serão $6 trilhões. É dinheiro para burro. Né? E só para vocês terem uma ideia, parece que a situação americana é muito confortável, mas na verdade ela é bastante desconfortável. Mas aí um parêntese, Fábio, isso supondo que não haverá resposta, não haverá retaliação e não haverá países que deixarão de vender para os Estados Unidos. Não, eles vão arrecadar de qualquer forma, porque os Estados Unidos não são autossuficientes, vão ter que continuar comprando. Isso é pago pelo consumidor americano, mas a sobretaxa é arrecadada pelo Tesouro Americano, entendeu? Então, por exemplo, olha só, a gente está vendo aqui no Brasil essa dificuldade toda do Haddad e do Lula tentando compor um pacote fiscal para implantar um ambiente de mais justiça tributária, né? Para que quem ganha menos, pague menos. E quem ganha mais, pare de não pagar nada. Existe uma grande reação na Faria Lima, no Congresso Nacional, porque essas entidades, os banqueiros, enfim, a própria Faria Lima, né, que hoje é o símbolo, que era a Fiesp antigamente, eles não querem de jeito nenhum ceder uma fração do seu orçamento. Se o Lula fosse um pouquinho mais sacana, ele estaria comemorando esse negócio, porque ao aplicar uma tarifa recíproca de 10%, ele pode gerar uma arrecadação de quase R$50 bilhões, considerando o fluxo comercial só do Brasil e dos Estados Unidos, entendeu? Então tem um fenômeno tributário por trás dessa história toda que vai encher o bolso do Estado americano de dinheiro. Mas para isso a tarifa recíproca do Brasil não teria que ser aceita sem reação pelos Estados Unidos? Não, se a gente tributasse aqui, falasse, a partir de amanhã todo produto americano que entrar aqui paga 10% de imposto de importação. E aí eles aparecem com 15% para o nosso? Não sei se aparecem.
E até porque eles precisam comprar lá, né? Quer dizer, tem o aço brasileiro, tem o etanol, tem as autopeças, tudo isso pesa para eles. Então, quanto mais eles sobretaxam lá, mais paga o consumidor americano, concorda? Sim, mas tem um ponto também nessa equação, que é a capacidade de compra do americano, que está sendo colocada em xeque agora. Existe uma cultura nos Estados Unidos que é uma cultura diferente da nossa. Até porque aqui no Brasil a gente convive com inflação há muito tempo. Em geral, quando a gente consegue guardar um pouco de dinheiro, a gente vai buscar deixar esse patrimônio rendendo, geralmente em alguma renda fixa. Né? Quando a gente ouve assim, o Brasil é o país do rentismo. É isso. Você não vai colocar esse capital em risco, em renda variável. Tradicionalmente, culturalmente, é isso que acontece com a maior parte das pessoas. Então a gente vai pensar na poupança, tem muita gente que deixa o seu dinheiro na poupança, tem gente que vai comprar tesouro direto, tem gente que deixa em algum CDB. Nos Estados Unidos, porque historicamente a taxa de juros é baixa, a taxa Fed Funds, e também tem uma inflação baixa, é mais cultural, é mais comum a pessoa pegar o seu dinheiro e colocar na bolsa. Né, e comprar ações nos Estados Unidos. Então, quando a gente tem uma movimentação como houve hoje, como acontece desde a posse do presidente Donald Trump nesse segundo mandato, em 20 de janeiro, o mercado americano, as principais bolsas dos Estados Unidos, elas estão corrigindo para baixo, elas estão caindo. Então, a sensação de pobreza do americano, ela é muito forte quando acontece esse tipo de movimento nos Estados Unidos. Aqui, a bolsa cai 1%, 2% em um dia, é difícil a população se sentir mais pobre naquele dia. É algo ainda fora da realidade da maior parte das pessoas. Nos Estados Unidos, não. Hoje, o S&P 500 estava recuando perto de 5%. Eu trabalho no mercado há cerca de 5 anos. Eu não me lembro de ver o S&P recuar 5%. Eu cheguei em setembro de 2020. Então, eu não peguei o início da pandemia, março de 2020, que me falaram, olha, foi pancada também. Né? Hoje, o Russell 2000, que é o indicador que mede a performance das small caps, que são aquelas empresas menores, portanto mais voláteis, mais sensíveis ao cenário macroeconômico, chegou a cair perto de 6,5%. Então, a sensação do americano é de que ele está perdendo o poder de compra e que ele está ficando mais pobre. E até por isso, a popularidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começa a arrefecer agora nesse início de segundo trimestre. E essa queda é dinheiro que vai direto na aposentadoria da velhinha. Exatamente. Lá quando cai o S&P, cai o patrimônio líquido das pessoas. Poupança das pessoas para pagar a universidade do filho. O cara que estava poupando a vida inteira para mandar o filho para Stanford ou Yale, ele perdeu a chance. Sim. Com esse pacotaço aí. E além de tudo isso, né, quer dizer, essa primeira impressão preocupante para a população, para a classe média americana, vem a inflação. Vem a inflação também, que é um outro ponto, né? Porque, vamos lá, vamos pensar, eu acompanhei ontem a conversa aqui no Flow News, né, falando sobre a ideia do Trump em industrializar o país. Ele quer que as empresas voltem para os Estados Unidos, produzam nos Estados Unidos. Só delírio, não é? E façam as transações, os negócios usando o dólar. Né? Eu conversei com o Pedro Paulo Silveira, que é um economista bastante respeitado no mercado, ontem. Ontem o Banco Central do Brasil completou 60 anos. Né? O Pedro Paulo Silveira tem 45 de mercado, então ele viveu boa parte do mercado aqui no nosso país. E ele falou assim, o Trump quer tudo isso que nós falamos aqui e ele acha que os países ao redor do mundo não vão fazer nada para contrapor as ideias dele. Assim, acreditar que vão aceitar o desejo dele num cenário em que os países hoje estão muito mais perto e conseguem fazer muito mais relações comerciais do que décadas passadas. Né? A gente estava brincando hoje com duas frases. A primeira é que o Silvio Santos sempre esteve certo. Ouro sempre valeu mais do que dinheiro. E a segunda é que o Donald Trump mirou em conseguir, né, ou pelo menos tentar equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos e ele vai acabar acertando a paz mundial. Porque ele fez países historicamente inimigos, países que não se falavam, exemplo, China e Japão, voltarem a conversar para pensar em negócios de modo a conseguir suprir as tarifas impostas pelo Trump. Você chegou onde eu queria. Como é que esse ambiente vai influenciar a negociação entre União Europeia e Mercosul? Agora o que a gente tem é o Emmanuel Macron, que nesse instante se desponta, né, como o principal líder e o principal nome da União Europeia, já sugerindo tarifas também maiores para os produtos americanos. Nós vemos diversos países da Europa
principalmente no que diz respeito aos produtos fabricados pela Tesla, já que o Elon Musk tem um cargo também no governo do presidente Donald Trump, retaliando esse tipo de produto. Em relação à União Europeia e ao Mercosul, não vi nenhuma informação, nenhuma fala a respeito disso, mas nós tivemos autoridades da União Europeia hoje classificando de maneira muito danosa para o equilíbrio econômico global as medidas de Donald Trump, que por sua vez hoje disse que o mercado reagiu bem. O que ele quis dizer com isso e o que é bem e bom é difícil de mensurar, mas pensando do ponto de vista da geração de valor das empresas, o mercado não reagiu bem. O mercado americano perdeu hoje trilhões de dólares. As empresas perderam bilhões de dólares em valor de mercado. E a sensação, reforço, né, do americano é que ele está cada vez mais pobre.